estamos aqui com a fonoaudióloga maravilhosa, que vai conversar com a gente, vai bater um papo com a gente, que é a nossa querida Michele. Michele Isaías, na verdade, ela veio hoje para conversar sobre um assunto, porque nós estamos na semana, tá? No Dia Nacional, na verdade, de atenção à disfagia, que alerta sobre pessoas que estejam com esta doença. Mas ela vem trazendo informações que são importantes para a gente, porque às vezes as pessoas não sabem o que causam, na verdade, e quais são os problemas que você vive no dia a dia e que muitas vezes você reclama e não procura um profissional. E hoje ela veio aqui para o nosso programa para bater esse papo com a gente. Tudo bem, minha linda? Tudo bem. Seja bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. 20 de março, Dia Nacional de Atenção à Disfagia. E aí a gente pergunta o que na verdade é, o que chama a atenção da população e como a gente pode, de uma certa forma, avaliar a disfagia. A disfagia é a dificuldade na deglutição. Então, assim, desde tomar um comprimido, engolir a própria saliva, se a pessoa tiver essa dificuldade, já é caracterizada como uma disfagia. Não tem idade. Desde um recém-nascido até o idoso pode apresentar essa dificuldade. Quando a gente imagina na criança, a criança desde bebezinho já? Sim, alguns bebês nascem com essa alteração da sucção, que é a coordenação de sugar, deglutir e respirar. Se ele está perdendo peso, não está tendo ganho de peso nos primeiros dias de vida, está tendo muito engasgo, tosse, regurgitação, que é o gofar, é um sinal de alerta, pode ser uma leve disfagia. É interessante que você leve, né, para o pediatra, para que ele possa avaliar verdadeiramente se essa criança tem essa disfagia. E na fase adulta, como é que a gente pode avaliar? Quais são os sinais? Sinais de engasgos durante beber líquido, água, então a comida mais seca. Comer um cuscuz, uma farofa. Não, está tendo mais dificuldade, vai beber uma água. O idoso tem a sensação que está acumulando mais saliva na boca do que o comum, então tem o hábito de começar a cuspir. Então, assim, essa dificuldade já é um sinal de alerta, de atenção, que pode ser a dificuldade de deglutição. Geralmente inicia com a própria saliva. Esses engasgos, a pessoa não estava desatento, engasguei com a minha própria saliva. Então, assim, fica atento que pode ser uma flacidez da musculatura que vai propiciar uma disfagia. Doutora, aquela história de que logo de bebê você leva uma alimentação líquida que tem as fases dessa alimentação. Muitas vezes a mãe se deixa levar pela alimentação líquida e esquece o tempo da criança, ela vai chegando já numa fase onde ela deveria estar mastigando os alimentos e ela ainda está nos líquidos. Isso influencia também? Influencia sim. Na introdução alimentar, que é em média dos 6 meses, as mães devem começar a introduzir os alimentos mais pastosos finos, que lembra a textura da própria saliva do leite materno ou da fórmula, que algumas mães não conseguem amamentar e introduzem a fórmula. Então, assim, é bem parecido. Mas há mães que têm um processo da ansiedade, que só quer amassar a frutinha, a sopa e já introduzir na criança, pode apresentar essa dificuldade. Não é uma disfagia, é a dificuldade por parte da parte motor e sensorial. Imagina estar tomando só um líquido e a mãe já começar a introduzir o sólido. Então o bebê vai apresentar essa dificuldade de deglutição por conta dessa preparação motora e sensorial, que ele não está acostumado ainda. Se o bebê persistir essa dificuldade do engasgo, mesmo você tendo cuidado de dar o pastoso liso e introduzindo essa parte mais sólida posteriormente, procure um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação. Pronto, chegamos ali na fase mais adulta, né? Da adolescência para a fase adulta. O fato de você comer um alimento mais, enfim, pedaços, né? Maiores, engolir, sentir aquela dor, aquele incômodo, já é algo que pode chamar a atenção para a doença? Sim, se você tem a sensação de bolo na garganta ou a própria dificuldade de engolir pedaços maiores, tem que ter muita concentração para fazer essa deglutição. É um sinal de alerta. Dizem que existe 2 tipos de fases, né, da disfagia. Que tipos são esses? Tem a fase oral, que é o do preparo do bolo alimentar na própria boca. A fase esofágica, que é esse percurso entre da boca até o esôfago. E a parte esofágica mesmo. Pessoas que têm muito refluxo, a sensação de queimação o tempo inteiro, se alimenta e vai deitar e volta essa comida e tem aquela tosse constante quando se deitam.
Então, assim, é o sinal de disfagia esofágica. Não é comum a pessoa se alimentar e deitar depois de um intervalo e começar a ter essa tosse recorrente durante o sono. Quer dizer, já tem que ficar esperto. Às vezes você dá aquelas cochiladinhas e você acorda assustado, às vezes, ou tossindo, ou muitas vezes engasgado. Isso, se sufocando. Não é comum isso. Procura um gastroenterologista para fazer o rastreio, se há um refluxo e, se for persistente, um fonoaudiólogo para trabalhar o fortalecimento dessa musculatura e diminuir esses sintomas. Pronto. Então, assim, como a gente pode tratar a disfagia? A disfagia hoje ela é tratada com exercícios miofuncionais. Com o fonoaudiólogo é feito o exercício de isotônicos, isométricos, isocinéticos, com auxílio do paciente. Paciente que não é responsivo, o profissional vai fazer esses exercícios para ele de forma passiva e com utensílios hoje, com a laser terapia, com kinesiotape, eletroestimulação, tem se voltado a essa reabilitação ser mais rápida. E o tratamento hoje intensivo, multidisciplinar, tem assessorado a evolução, tem sido ainda mais rápida, que a terapia diária. Todos os dias esse paciente vai estar fazendo a terapia para que esse quadro venha diminuir e sanar. Ah, Michele, tem pacientes que têm essa dificuldade, vai persistir pro resto da vida? Sim, tem pacientes que vai ficar com a dieta exclusiva em uma só consistência ou duas. Ou então precisa de um preparo do uso do espessante, principalmente para líquidos. E outros, Michele, que precisa da GTT, que é a sonda gastro. Então, assim, a alimentação vai ser por via interal, por essa GTT, mas não é porque ele está com essa GTT que ele não vai se alimentar por via oral. Sim, com o fonoaudiólogo fazendo a estimulação, ele vai ter esse prazer de se alimentar pequenas porções por via oral. Mas tem pacientes que não há condição nenhuma, mas nem por isso o profissional vai deixar de estar fazendo estímulos gustativos, porque assim é muito prazeroso a gente continuar sentindo esses sabores. E um alerta para a família, sempre envolver esse idoso, a pessoa que está com dificuldade de deglutição, entre o meio familiar, porque assim, hoje os encontros envolvem a alimentação, a comida, então assim, não isolar ele, deixar o idoso escolher o próprio alimento. Que assim, o pastoso então é só a papa, um mingau, uma sopa de qualquer forma. Pergunta para ele o que é que ele deseja comer hoje, mesmo que seja pastoso, mas está sempre perguntando o desejo ele da alimentação. Doutora, eu queria que você falasse a respeito da mastigação. Existem pessoas que não mastigam direito, elas engolem os alimentos assim de qualquer jeito. Isso vai atrapalhar, ou aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade, por exemplo, vai beber uma água, bebe de pouquinho em pouquinho, tem dificuldade para engolir a própria água. Já é algo para se avaliar, e a questão da mastigação? Sim, com relação à água, a pessoa que tem muito medo ou receio de beber a água, dá goles maiores. Sim. É um sinal de alerta que ele está perdendo o controle na língua, na bochecha, a pressão intraoral de fazer esse canolamento da água, seguir o percurso correto, para que não tenha esse engasgo. A mastigação tem que ser feita de forma bilateral, é dos dois lados. A sua grande maioria faz unilateral, tanto que a simetria facial se torna maior, um lado mais flácido e o outro mais hipertrofiado, então gera uma assimetria maior na face. E tem que ser feito sim a mastigação de forma correta. Quanto maior a mastigação, maior vai ser a facilidade de deglutição. Se você já tem essa dificuldade para deglutir, então mastiga mais, para que venha facilitar esse processo da mastigação. E quanto mais mastiga, a produção de saliva, e a saliva vai propiciar o bolo alimentar de forma mais homogênea para você deglutir. Bom, sendo hoje o Dia Nacional, né, de atenção à disfagia, o que chamar a atenção da população, principalmente ao olhar seu Instagram, o Instagram dos demais profissionais, e buscar esses profissionais, principalmente ainda com a pessoa ainda jovem, né? A idade influencia, por exemplo, no tratamento? Sim, tem um prognóstico. Quanto mais jovem, melhor. Bebês, o prognóstico é melhor. Sim. A parte motora, sensorial, neuroplasticidade, mas independente da idade, se sentir os primeiros sintomas, procura um profissional para estar fazendo a reabilitação. E se for de forma intensiva, diária, melhor ainda esse quadro, você vai evoluir de forma mais rápida e essa queixa vai ser sanada.
A gente vê muitas crianças que chegam já ao seu 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, com dificuldade ainda de mastigar as coisas, né? Isso é um alerta também para os pais e mães, incentivar essas crianças, no lugar de beber sucos, se alimentar mais com a mastigação também, né? Sim, introduzir o arroz, o feijão, as proteínas que necessitam de uma maior mastigação. Se sua criança, na hora de comer a carne, mastiga, só chupa a carne e depois cospe. Então, assim, é um sinal de alerta. O que está acontecendo com o meu filho? Que ele não quer comer algo mais sólido, só quer o mingau, só quer algo mais mole. Então, assim, para as mães terem um cuidado e atenção, que pode ser a dificuldade que essa criança esteja apresentando de deglutição e a mãe acha que é uma frescura, está selecionando o alimento e não é. E isso é interessante porque a mãe costuma fazer tudo que o filho quer, né? E é um dos erros. Nossos maiores erros estão aí. Porque a gente tem que ver o que é importante e necessário para o filho da gente naquele momento, naquela hora. Ah, não, meu filho não mastiga tanto assim, ele gosta mais de líquidos. Não, é nessa hora que tem algo que a gente tem que observar, tem que ficar atento. Todas as fases, elas existem, né? E a gente tem que acompanhar e, obviamente, observar. Ser mãe também é ficar atenta a esses detalhes, né? Sim, observar todos os detalhes, tanto no bebê, na criança, no adolescente e no idoso. Tem essa atenção maior. Verdade. Que no bebê e no idoso tem um risco de broncoaspiração, que chega um quadro de pneumonia, por conta que o alimento desceu no lugar errado, né, que foi para o pulmão. Então, assim, a proliferação de bactérias leva à internação, em problemas mais sérios e até mesmo à morte. Então, assim, disfagia não é brincadeira. Assim, leva a alterações maiores, a desnutrição, um quadro de desidratação, infecções urinárias recorrentes, assim, perca de peso, um sinal de alerta. O idoso está tendo, ficando desnutrido, está tendo um quadro de pneumonia recorrente, um quadro de infecção urinária, é um alerta que pode ser a dificuldade de deglutição, sim, a disfagia. E olha só, quando a doutora fala sobre esse assunto, quantas pessoas deixam de procurar um profissional e quantas pessoas deixam de se alimentar direitinho porque tem medo de comer. Tem pessoas que têm medo de comer. Não, eu vou deixar de comer isso aqui, porque toda vez que eu como, eu sinto um engasgo, toda vez que eu como, eu sinto uma dor na descida do alimento. E quantas estão aí desconhecidas, né, da disfagia, né, doutora? Sim, acho, não, é coisa da minha cabeça, só foi hoje. Começa a evitar certos alimentos por conta de um trauma, de um engasgo. Então, assim, tem tratamento. Então, assim, procura um profissional para estar fazendo avaliação. Para ter qualidade de vida, né, de saúde. Para não deixar de sair o ciclo social, acompanhar as visitas em casa, dos jantares, o almoço. Tantas comidas, tantos desejos que a gente tem, e às vezes por causa da disfagia que você desconhece, você deixa de fazer parte desse lado social, como a doutora falou, que é participar e ao mesmo tempo, não, eu não como isso, às vezes até como, tem até desejo de comer, mas está se limitando. Sim, se restringe de alimentos mais secos e quer só os molhadinhos. Não, prefiro comida com caldo. Alerta. Será que essa comida mais seca você não está tendo dificuldade para engolir? E está começando a evitar e preferindo comidas mais com caldo, um caldo de feijão, caldo de carne, um frango, um capote assado, você já evita. Já imaginou? Deixar de comer essas delícias aí não pode, né? A nossa paçoca, né, vai evitar. Muito bom. Doutora, eu quero agradecer pela sua presença. Quem quiser mais informações, quem quiser ficar por dentro do assunto, não deixe de entrar em contato com o Instagram da doutora. Lá ela traz várias informações, está sempre com a gente aqui no Bom Dia. A gente tem o prazer de trazê-la para cá para informar você sobre assuntos que são necessários e importantes para a sua saúde. Mas a gente reforça com o seu Instagram. O Instagram é? @doutora Michele Ramos. Obrigada, tá, doutora? Seja sempre bem-vinda ao nosso programa.